18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 3 minutos em Manaus, juntos em 100,7, 18 horas do ar. Eu, você, querido ouvinte, ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Legal, querido ouvinte, participe conosco do programa 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, nosso lindo WhatsApp, é o 994887592. Está valendo a sua presença aqui no programa. A sua participação é mais do que bem-vinda. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Você concorda com a nossa opinião? Não concorda? Manda a sua opinião pra gente, a gente quer ouvir. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Então é só anotar 994887592 e participar quando quiser. 18 horas. Karime, vamos dar aquele giro nas principais vias de Manaus, saber como anda o trânsito, né? Exatamente. Vamos falar com o repórter André Meirelles e saber como é que está a volta para casa. Agora 6 horas e 4 minutos. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite pra você, Karime, boa noite, Carlão, boa noite você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7 e você que está nesse momento dirigindo, passando pela Avenida Humberto Calderaro, antiga Paraíba, ou vai passar, claro, você vai enfrentar aquele trânsito nosso de cada dia, né, que está bastante congestionado aqui no local, principalmente na passagem de nível bem próximo aqui a Efigênio Salles, é que começa toda aquela dificuldade, foi o que a gente passou agora há pouco. Também a gente passou pela Avenida Maneca Marques, lá por lá o trânsito está moderado e agora a gente está indo em direção agora à Avenida Maripiranga, aqui nas proximidades da Delegacia da Mulher, na Maripiranga. O trânsito, por enquanto, por aqui é tranquilo. Agora a gente vai saber mais informações de como está a Maripiranga, como a gente traz todos os dias aqui, ali depois do Ipaã, também na Torquato Tapajós. É daqui a pouquinho, Karime e Carlão. Tá ótimo, André Meirelles. Daqui a pouco a gente volta a te chamar. Valeu, André. 6:05, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora começando 18 horas com os destaques do dia, hein? Governo do Amazonas não paga e a empresa recolhe as motos da polícia de Manacapuru. Festival de Parintins, polícia faz alerta sobre a segurança das crianças e adolescentes. Vamos saber como foi o depoimento de Jair Bolsonaro no interrogatório que apura suposto plano de golpe de Estado em janeiro de 2023. Governo federal anuncia patrocínio de R$10 milhões para o Festival de Parintins 2025. Legal, 6:06, você era o melhor mix do Brasil. Esses e outros assuntos, hein? Nós vamos conferir ao longo do programa. Até às 7 da noite, estamos juntos com você. Os destaques desta segunda-feira, hoje não, terça-feira, dia 10 de junho de 2025. Está no ar mais uma edição do 18 horas. 18 horas. E a gente começa o programa 18 horas de hoje, Karime e ouvintes, com uma denúncia grave que nós acabamos de receber, não é isso, Karime? Exatamente, Carlão. Estamos apurando ao vivo essa denúncia que a gente recebeu aqui no programa 18 horas, envolvendo um professor da escola Lato Sensus. Uma denúncia grave, e o repórter André Meirelles volta a conversar com a gente. Ele que está indo em direção à delegacia, e a diligência da delegacia já está indo em direção à escola Lato Sensus. É isso, André? Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão, você que nos acompanha ao vivo aqui. Bom, é uma denúncia que a gente recebeu, essa denúncia não é formal, só para deixar claro, é uma denúncia que a gente recebeu que fala do envolvimento aqui, né, de uma escola aqui em Manaus, que segundo relatos, né, de fontes internas, um professor de educação física identificado aí como Maico teria adotado uma conduta completamente inaceitável com crianças pequenas durante uma aula que aconteceu na última sexta-feira. Então esse episódio, inclusive, a denúncia diz que foi registrado por câmeras de segurança e teria ocorrido no saguão da escola e durou cerca de 6 minutos. A denúncia aponta que o professor mandou várias crianças colocarem as mãos dentro do bolso da calça dele, o que causou revolta imediata entre os pais, né? E até mesmo a denúncia fala também que uma auxiliar de sala esteve presente, mas segundo os relatos não interveio nem comunicou a direção ali no momento. Então, também essa denúncia que a gente recebeu fala
fala que o histórico do professor inclui ainda, conforme registros da própria a denúncia ali, advertências anteriores por condutas inadequadas e até uma queixa de uma criança que desenvolveu crises de pânico após essas aulas aí. Na segunda-feira, uma reunião emergencial foi convocada com os pais e o clima foi de indignação, né? Até mesmo alguns advogados, segundo essa denúncia estiveram presentes ali no local. E o que a gente fez, claro, para apurar, para saber se realmente de fato essa denúncia ela é verídica, a gente foi até a DEPCA, que é a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, que inclusive, para quem não sabe, a DEPCA, a sede que fica ali no bairro Aleixo, está em reforma. Então a DEPCA, que é a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, está atendendo aqui na Delegacia da Mulher, nessa unidade que fica aqui no bairro do Parque 10, onde a gente está aqui nesse momento. Então a gente esteve aqui com uma investigadora que disse que a situação, né, todo o caso foi levado para audiência aqui de denúncias que encerrou no momento as atividades. Então o que a gente pode fazer, o que a gente recebeu de informação até o momento é que está sendo apurada e não pode ser repassada mais informações. Então a situação está sendo apurada e a gente vai continuar acompanhando. Vamos voltar aqui amanhã para saber toda a história verídica mesmo, os fatos aqui, para poder trazer as informações, né, as informações verdadeiras e se realmente essa denúncia é o que a gente recebeu mesmo. Mas a gente vai continuar aí para saber se de fato está acontecendo isso nessa escola, nessa unidade. A gente vai para cima com essa denúncia, Karime e Carlão. Certo, André Meirelles, obrigada pelas informações. O fato é que a denúncia foi registrada na delegacia, né? Essa denúncia grave envolvendo o professor da escola Lato Sentos, que teria obrigado alguns alunos a colocar a mão no bolso da calça desse professor. Essa denúncia foi sim registrada na delegacia e a polícia está investigando o caso e, é claro, nossa equipe do 18 horas vai seguir acompanhando as apurações. Muito obrigada, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h10, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, sabe aquele caloteiro que já se acostumou a não pagar o que deve, faz aquela cara de tudo tá bem, tudo tá tranquilo, não é nem comigo. Pois é, assim está o nosso governo, o governo do Amazonas. E o 18 horas recebeu hoje mais uma denúncia e agora o estado deixou de pagar a empresa que aluga os veículos para a polícia de Manacapuru. Olha aí a situação de novo, que cara. Vergonha. Resultado, Carlão, a justiça mandou o governo do Amazonas devolver as motos do 9º Batalhão de Policiamento de Manacapuru por falta de pagamento. Temos as imagens das motos voltando, edição, por favor, aí. As motos voltando para Manaus. Você que nos acompanha pela rádio, daqui a pouquinho pode acessar o 18horas.com.br, que você vai ver as imagens vergonhosas, tá? São aí as motos usadas no policiamento ostensivo de Manacapuru, foram trazidas de volta para Manaus hoje de manhã. Né? Hoje de manhã, exato. Elas foram hoje de manhã trazidas de volta para serem devolvidas à locadora ACB Veículos. Legal, 6h11, você era o melhor mix do Brasil. Temos mais, o governo do Amazonas teve que passar essa vergonha, Carlão, de devolver as motos BMW que eram usadas no policiamento ostensivo. Detalhe, a cidade que há pouco tempo passou por uma troca de tiros intensa entre traficantes e a polícia. E os traficantes, gente, estavam usando armas de guerra. Agora a polícia de Manacapuru não tem nem veículos para conseguir fazer a segurança pública da cidade. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse caso e traz os detalhes agora pra gente ao vivo. Boa noite, Nathalie. Boa. Então, tá aí mais um exemplo do descaso do governo do estado do Amazonas com a segurança pública que está em crise e o governo do estado insiste em dizer que não é isso? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, depois de termos registrado a devolução de quase 200 viaturas aqui na nossa capital, né, no último mês, no mês de maio, a gente trouxe essa denúncia aqui no programa 18 horas também por falta de pagamento.
patrulhamento. Outro calote do governo do Amazonas, outro calote do governo Wilson Lima. Agora foi a vez aí das motocicletas que fazem ali o patrulhamento no município de Manacapuru, na região metropolitana aqui da nossa capital, serem devolvidas, né? E aí o que acontece? A segurança pública realmente sofre mais um duro golpe. Como você disse, Karime, recentemente lá em Manacapuru teve um confronto, né? Onde narcotraficantes trocaram tiros com a polícia, né? Tivemos 3 mortos, uma situação eles estavam ali com armamento de guerra e agora a gente sabe que armamento a polícia não tem para brigar com esses traficantes. Agora, nem mesmo as motocicletas para fazer o patrulhamento na cidade vai ser possível, por conta teve que fazer uma devolução imediata, porque o governo do Amazonas mais uma vez está devendo. Como você disse, essas motocicletas elas eram utilizadas pelo 9º Batalhão da Polícia Militar do município de Manacapuru. E aí o que acontece? A empresa ACB Veículos, que é a responsável, que fornecia essas motocicletas para fazer a segurança no município, foi até a justiça, falou, eu não tô recebendo e eu preciso das minhas motocicletas. É bem assim, né, Karime? Claro, que funciona. pagou, devolve. Se você me presta um serviço e eu não tô te oferecendo o serviço da maneira, suspende. E a mesma coisa foi o que aconteceu com a ACB. Ela foi à justiça e conseguiu aí uma liminar para retornar todos os veículos por conta da inadimplência do governo Wilson Lima. E aí esse caso veio a público depois de uma denúncia apresentada pela Associação dos Praças, né? A Associação dos Praças do Estado, a APAM. E aí mais um exemplo claro de descaso com a segurança pública do Amazonas. A gente sabe, a gente está sem estrutura. Não é de hoje que a gente fala aqui no 18 horas, Karime, da falta realmente do mínimo para que os policiais militares estejam nas ruas para nos proteger. E se aqui na nossa capital já está difícil, no interior a situação ainda é pior. A gente está sem estrutura e agora também sem meio de locomoção para garantir um policiamento não vou dizer nem ostensivo, mas para manter o mínimo de policiamento no município de Manacapuru. A gente vai ouvir agora a fala do Gerson Feitosa, ele que é presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar. Vamos conferir o que diz o Gerson. Informações que chegam para a associação é que o 9º Batalhão de Manacapuru foi obrigado a devolver as viaturas, segundo a ordem de serviço apresentada na matéria, demonstra que está se devolvendo as motocicletas que fazem o policiamento no município de Manacapuru. Município esse que recentemente teve uma troca de tiro intensa entre traficantes e policiais militares com armas de guerra por conta do não pagamento das despesas desse contrato. As motos estão sendo devolvidas e mais uma vez a população que vai ficar desguarnecida sem o policiamento nas ruas, vivendo na insegurança, sem condição de ter o mínimo para se proteger, tendo em vista que segurança também é um direito fundamental e o Estado tem a obrigação de conceder esse direito à população. Mas, nesse sentido, o governador do estado vem falhando muito, não só nesse direito fundamental, como os demais. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, ouvimos aí a fala do Gerson Feitosa, ele que é presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar. Mais um exemplo claro realmente de descaso com a segurança pública do nosso estado. Os veículos, como você falou no início, Karime, eles foram trazidos para Manaus na manhã dessa terça-feira, deixando o município de Manacapuru sem parte da estrutura utilizada ali para fazer as ações de patrulhamento diárias. E segundo o Gerson Feitosa, além dessa falta de pagamentos, além de comprometer a atuação dos policiais militares, escancara mais uma vez a falta de planejamento e também de compromisso do governador Wilson Lima com a segurança no interior do nosso estado, como afirma o Gerson Feitosa. Vamos conferir. Não chegasse a falta de efetivo, a confusão com o concurso que ocorreu agora, paralisando uma turma que já estava em curso, obrigando o governador que não cumpre decisão judicial a cumprir decisão e colocasse policiais no curso, não bastasse a falta de promoção, não cumprimento da lei de promoção, não pagamento de database em mais de 15% devidos até o momento, não pagamento de auxílio fardamento, diversas denúncias do crime organizado tomando conta da nossa cidade, com troca de tiro nas margens dos nossos rios todos os dias, com armamento de guerra.
18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, ouvimos mais uma vez aí a fala do Gerson Feitosa, presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar, e quem também reforçou a falta de planejamento da pasta da segurança pública aqui no Amazonas e acredita realmente que a nossa segurança está a Deus dará, é o Coronel Amadeu Soares. E assim, o Coronel Amadeu, Karime, eu posso afirmar para os nossos ouvintes, né, que ele é uma pessoa que tem propriedade para falar do assunto, porque ele já foi secretário de Segurança Pública aqui no nosso estado e assim, ele conhece como ninguém a realidade dos 62 municípios aqui do Amazonas. E aí, para ele estar dizendo que realmente nós estamos a Deus dará, porque não é de hoje que a gente vem amargando prejuízos quando a gente fala de segurança. Só que com segurança, assim como a saúde, a gente não pode brincar porque acaba em morte, a gente acaba perdendo vidas. E a gente está sentindo que o interior do Amazonas também está sendo deixado de lado, como afirma o Coronel Amadeu. Isso daí é mais uma demonstração, né, da falta de planejamento e da forma equivocada como o governo do Amazonas conduz a pasta da segurança pública. Essa devolução de motos aí por falta de pagamento é mais uma comprovação de que algo está muito errado nessa Secretaria de Segurança Pública, que deixa as coisas correrem aí ao Deus dará. E é assim que nós estamos. Mas na propaganda oficial, eles dizem que nós estamos morando na Suíça. Bora ver onde nós vamos parar. 18 horas. Ouvimos aí a fala do Coronel Amadeu Soares, especialista em segurança pública. Karime, para encerrar, eu entrei em contato com a Secretaria de Segurança Pública para a gente tentar entender o porquê que não foram feitos esses pagamentos à ACB. Certo. Como é que fica a situação agora do município de Manacapuru com a devolução dessas motocicletas que eram essenciais para fazer o patrulhamento na cidade, mas infelizmente a gente não teve nenhuma resposta. E seguimos aguardando, né? Nathalie Moraes, obrigada pela apuração, pelas informações, e seguimos aguardando uma satisfação para o cidadão. Uma satisfação, pelo menos, para o cidadão de Manacapuru, de como é que vai ficar a segurança pública lá do município, agora sem nem motos. A pé, né? A pé. Como é? A polícia vai brincar de polícia e ladrão correndo, igual a gente fazia quando era criança. Tá vergonhosa essa postura do governo do estado do Amazonas, que sequer dá uma satisfação para a população. E precisa sim, estamos aguardando. Vocês acham que, tô no poder, eu não preciso dar satisfação para ninguém? Pelo contrário, afinal de contas, a segurança pública também é feita com dinheiro do povo, com nosso dinheiro, nossa arrecadação. Então, vocês devem sim satisfação para a gente. E, de novo, estamos à mercê de uma segurança pública, de uma gestão que assumiu sem nenhuma proposta para a segurança pública do estado do Amazonas. E está em crise, sim. Apesar da propaganda linda e bonita que o governo coloca no ar, o cidadão não é estúpido, ninguém aqui é burro, não. Porque essa propaganda vira comédia. A gente está assistindo uma propaganda em que tudo está bonito e as mil maravilhas, só que aqui, na vida real, a vida que a gente passa aqui no cotidiano, todo mundo morre de medo. Estamos sabendo que estamos à mercê dos criminosos no estado do Amazonas. 6h21, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vai oferecer um serviço que é um serviço bastante importante: o cadastramento e solicitação das carteiras de identificação para pessoas com transtorno do espectro autista e pessoas com deficiência. Então, as carteiras garantem acesso prioritário e facilitam o reconhecimento de direitos em serviços públicos e privados. E o serviço para cadastro e solicitar a carteira acontece a partir de amanhã, quarta-feira, e segue até essa sexta, dia 13, no auditório do Fórum Eleitoral de Manaus, das 8 da manhã até o meio-dia, tá? O atendimento é por ordem de chegada e não precisa agendar. Olha, essa ação faz parte da Semana de Acessibilidade e Inclusão e tem como objetivo garantir os direitos e a cidadania dessa população. E para solicitar a carteira é preciso, atenção, hein? Você tem que apresentar documentos com foto 3x4, tipo RG, CPF, comprovante de residência, laudo médico com CID e tipagem sanguínea. E os acompanhantes ou responsáveis também devem levar documentação específica, incluindo guarda judicial ou curatela, quando necessário. Mix
Legal, 6h22, o Dia dos Namorados movimenta o comércio, aquece o coração, mas também exige aí atenção redobrada, isso porque junto com as promoções e ofertas vem aqueles golpes virtuais, né, Karime, que estão acontecendo com uma frequência assustadora. Sem dúvida, né, o Carlão, essas épocas assim de grandes compras, né, aí é que acontece, e é mais fácil dos consumidores que acabam caindo em armadilhas ao tentar comprar um presente ideal pela internet. Para explicar melhor como esses golpistas agem, o que fazer para não ser enganado, a gente chama o repórter André Meirelles, que traz pra gente mais detalhes aí de como a gente não cair nesses golpes. Boa noite, André. Muito boa noite para vocês, ouvintes, e muita atenção para os golpes mais comuns que estão acontecendo nos dias que antecedem aí a comemoração dos namorados. Além das mensagens falsas por e-mail, SMS e WhatsApp, a Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos, alerta: cuidado com compras feitas diretamente pelas redes sociais, verifique se o perfil tem um selo de autenticação, confira se o número de seguidores é compatível e também ler com atenção os comentários de outros consumidores sobre as compras e prazos aí de entrega, né? E atenção também com sites que parecem reais. A Febraban, ela também recomenda que a pessoa, o consumidor, ele tem que pesquisar a reputação da empresa em sites de reclamação. Ivo Mosca, que é o diretor de inovação da federação, explica que os bandidos, eles criam aí perfis falsos e investem ali na rede social para aparecer em páginas e stories, e também usam depoimentos falsos para parecerem confiáveis. Então é importante ter essa atenção aí para você não cair nesse golpe, como explica o diretor de inovação da federação, Ivo Mosca. O Dia dos Namorados está chegando. Nessa época do ano, são comuns as abordagens de criminosos. Eles criam páginas falsas que simulam e-commerce, promoções inexistentes que são enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp. Também há atualmente muitas opções de compras em perfis de redes sociais. É preciso ter muito cuidado. O cliente deve sempre verificar se o perfil tem um selo de autenticação, se o número de seguidores é compatível e também ler os comentários de outros consumidores sobre as compras e os prazos de entrega. Além disso, é importante checar a reputação da empresa em sites de reclamação. Dê preferência para o uso de cartão virtual, no caso de compras online. Ao pagar com boleto e Pix ou transferências, sempre confira se o nome do beneficiário é realmente aquele a quem o valor deve ser enviado. Olha, ofertas boas demais, produtos muito baratos que vai assim da média do mercado, e perfis recém-criados, cheios de elogios, eles também são suspeitos, né? E isso é sinais claros de golpe. E nesse ponto, o alerta é reforçado pelo advogado em direito digital na Amazônia, Aldo Evangelista. Tente entrar em contato diretamente com o canal oficial daquele vendedor, seja uma empresa já bem reconhecida ou alguém que está fazendo alguma venda na rede social, e verifique, cheque se realmente é verdade e se você vai receber aquele produto ou serviço. Mas no geral, evite abrir qualquer link que você receber no seu WhatsApp, no seu e-mail, e geralmente esses links que vêm com alguma possível promoção, na verdade essas promoções não são verdadeiras e elas vêm carregadas de malware, de vírus que vai atacar o seu dispositivo informático. Olha, não para por aí não. Agora tem mais um golpe na praça. É o falso pretendente, né? Os golpistas estão se passando por interessados românticos em aplicativos de encontro e redes sociais. Eles ganham a confiança com um papo doce ali, promessas de amor, mas nada de encontro presencial e nem querem aparecer em vídeo. Aí vem um pedido de dinheiro com alguma história triste, aí a pessoa acaba transferindo o dinheiro e o que acontece? O golpista bloqueia, o golpista some. Então a dica é importante: não envie dinheiro para desconhecido, não compartilhe dados bancários e também desconfie de perfil bom demais para ser verdade. Então, nesse Dia dos Namorados, o melhor presente é o cuidado redobrado, e a maior prova de amor é não cair em golpe, hein? Volto com vocês. Bom, André, a melhor prova de amor é o amor próprio, né? Amor ao meu bolso. E detalhe, resumindo tudo isso aí, você tem que ficar atento a todos os sinais e você tem que verificar tudo o que for possível, porque esperto é o que não falta. Verdade. E você não pode ser
vítima da vez, a vítima da vez. Então fique esperto. 6h27, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, daqui a pouquinho, às 18 horas, ex-presidente Bolsonaro convida o ministro Alexandre de Moraes para ser vice dele em 2026. Daqui a pouquinho, detalhes para você. 18 horas. Olha só, agora nós vamos falar sobre o Festival Folclórico de Parintins, Karine Leão, e agora vamos fazer um alerta aí, um alerta com a segurança das crianças e adolescentes. Esse é um tema que está no radar das autoridades, hein, Karine? Exato, Carlão. A Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Assistência Social estão trabalhando juntas para prevenir crimes e garantir a proteção dos mais vulneráveis, crianças e adolescentes, não é? Vamos saber mais a respeito desse planejamento agora com Vanessa Lima. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. E olha só, o Festival de Parintins está chegando. E com ele, a tradição de brincar de boi enche os olhos de milhares de pessoas. Mas nesse cenário de festa e celebração, a segurança das crianças e adolescentes é um tema que merece a nossa atenção, né, gente? A Polícia Civil do Amazonas e a Secretaria de Estado de Assistência Social estão trabalhando juntas para garantir a segurança de todos durante esse evento. A Operação Nacional Caminhos Seguros serviu de base para as ações integradas de segurança que serão realizadas durante o Festival de Parintins 2025. A operação vem para combater qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes. O delegado Paulo Mavinier, diretor do Departamento de Polícia do Interior, destacou que vai reforçar o efetivo e ampliar as ações da Operação Caminhos Seguros. Festival Folclórico de Parintins, a Polícia Civil do Amazonas, por meio do Departamento de Polícia do Interior, vai reforçar o efetivo e ampliar as ações da Operação Caminhos Seguros. O nosso foco é a proteção total de crianças e adolescentes. Infelizmente, esse tipo de evento atrai indivíduos que tentam explorar sexualmente menores de idade, inclusive por meio do turismo sexual infanto-juvenil. Mas nós não vamos permitir. A delegada Marna de Miranda, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente de Parintins, também comentou que a Polícia Civil está atuando de forma intensa para a segurança de menores durante o festival. Então, nós intensificamos as nossas ações e diligências enquanto Polícia Judiciária, quer dizer, é quando nós, então, destacamos ainda mais essa temática no sentido de instaurar mais procedimentos, apurar mais denúncias, ficar mais próximo da rede de proteção, oportuniza também a fazermos um trabalho pedagógico nas escolas, nas UBSs, para profissionais de todas as áreas que têm contato com crianças e adolescentes. E é fundamental que os pais e responsáveis estejam atentos e vigiem seus filhos durante o festival, especialmente em ambientes com grande movimentação de pessoas. Se você suspeitar de algum caso de abuso ou exploração, denuncie imediatamente pelo número 181 ou em qualquer unidade policial. Volto agora com vocês. Valeu, Vanessa Lima, 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Karime, ouvintes, hoje foi um dia de felicidade e alívio para os moradores do bairro Zumbi e do conjunto Castanheiras 1. Eles receberam os registros definitivos de imóveis. Carlão, a ação foi da Prefeitura de Manaus. Esse título é muito importante, gente. Garante para essas famílias não apenas o reconhecimento oficial da propriedade, mas também a valorização patrimonial e o acesso a serviços públicos com mais dignidade e segurança. O repórter Kennedy Paz esteve nesse momento dessa felicidade desses moradores receberem esses títulos. Traz pra gente mais detalhes. Ele conversou inclusive com o prefeito Davi Almeida. Vamos acompanhar. O sonho de ter a casa registrada no próprio nome virou realidade para mais de 400 famílias na zona leste de Manaus. O prefeito Davi Almeida entregou os títulos definitivos de imóveis no Zumbi dos Palmares e no conjunto Castanheiras 1 durante a ação Solo Seguro, que faz parte de um projeto nacional de regularização fundiária. Vamos ouvir agora o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Olha, nós chegamos hoje a 9.200 moradias contempladas
contempladas com registro de imóveis e títulos definitivos no programa da Prefeitura de Manaus, em parceria com o Tribunal de Justiça, com o CNJ, Solo Legal. A nossa meta é chegar a 20 mil. Para você ter uma ideia, na próxima quinta-feira, nós vamos lá na Zona Norte. Estamos hoje na Zona Leste, entregando aqui no Zumbi dos Palmares e no Parque das Castanheiras esses registros de imóveis. Nós vamos agora até o Rio Piorini, que é a comunidade na Zona Norte, para fazer uma entrega de mais 1.100 registros de imóveis. Então, a gente pede à população que acredite que agora sim, a política social do direito à terra, ela está avançando e a gente tem uma meta de fazer aí 20 mil registros de imóveis até o final do ano que vem. A entrega foi coordenada pela Secretaria de Habitação de Manaus, que já regularizou mais de 9 mil imóveis desde 2023. Vamos ouvir agora o secretário de Habitação, Jesus Alves. E o que nós estamos fazendo através do programa Manaus Legal é restabelecer essa garantia, é restabelecer a cidadania através desse documento. Não tem custo algum para a população, é uma iniciativa da Prefeitura de Manaus e eu tenho certeza, esse ano a gente vai chegar a um número recorde de registros de imóveis entregues. Esse documento é mais que um papel, é a realização de um sonho antigo de muita gente que agora pode dizer com orgulho: a casa é minha. E a próxima região a ser contemplada com o programa é a Zona Norte de Manaus. Kennedson Paes para o 18 horas. Que maravilha, Você né, está Carol? ouvindo 18 horas. Show de bola, receber título definitivo da sua propriedade sonho. te dá garantia total. 6h33, você no melhor mix do Brasil. Continue aí em 100,7, continue ligado no programa 18 horas e você pode participar. Acione aí o nosso WhatsApp 994887592. Mix. Política. 6h34. Vamos falar de política, Agora. né, Carol? Nathalie Moraes segue com a gente. Então, Nathalie, hoje foi o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no interrogatório que apura o suposto plano de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Gente, foi o assunto do dia, né? Foi engraçado, deu até comédia, deu até pra rir, né, Nathalie? Desses momentos divertidos, Bolsonaro convidou o ministro Alexandre de Moraes para ser vice com ele em 2026. Foi aí. Olha, Carlão, foi um verdadeiro teatro político, viu? Realmente parece que tudo virou palhaçada quando a gente fala dos assuntos de Brasília, viu? O clima começou um pouco tenso nessa terça-feira, durante as oitivas, durante os depoimentos, mas logo em seguida já começou toda a ironia que realmente marcou esta terça-feira, onde foi feito aí o interrogatório do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. E como você já adiantou, Karime, enquanto ele respondia ali sobre o processo de tentativa de golpe, ele foi e falou: nesse final de semana vou pro Nordeste, você precisa ver, se referindo, falando para o Alexandre de Moraes, falando para o ministro, como ele é bem aceito, sobre a receptividade do Nordeste para com ele. E aí foi quando ele foi, se você me permite fazer uma brincadeira, e aí o juiz, claro, tentou contornar toda aquela situação, mas o ex-presidente voltou a insistir, foi lá e fez a brincadeira. Para quem nos acompanha também pelas redes sociais, vai poder assistir as imagens da TV Justiça que ilustraram aí esse momento de teatro político, vamos dizer assim. Vamos ver aí o que disse o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Está no Rio Grande do Norte, visitando aí uns 8 municípios. Se me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. 18 horas. Eu declino novamente, é maravilhoso. Chega, não sei nem se dá pra gente rir também. Ou
Aquela história seria cômico se não fosse trágico, né, Karime? Exatamente, é isso, Carlão. Eu tava tentando lembrar esse trocadilho aqui, mas buguei. Mas assim, enquanto toda essa situação, enquanto todo esse teatro, esse sarcasmo aconteceu aí durante essa audiência, o Bolsonaro tentava ali realmente, Karime, o que passou, o que transpareceu, é que ele queria mostrar que ele é um político popular, mas que vem sofrendo perseguição, apostando ali na simpatia para tentar convencer ali todos os presentes. Mas o Supremo Tribunal Federal continuou ali o julgamento de forma muito firme, né? E aí realmente tentando provar que existe, que teve sim essa tentativa de golpe de Estado. E aí vale a gente lembrar que o Bolsonaro está inelegível até 2030, depois de 2 condenações por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Ou seja, né, ele tentou usar ali meio que da ironia para tentar fazer disso uma graça, passar por aí de forma despercebida, mas os depoimentos não terminaram, tá, Karime? Seguem aí nessa quarta-feira e é claro que a gente vai continuar acompanhando, mas a gente espera realmente que tudo isso diminua todo esse sarcasmo, essa coisa do teatro político mesmo, e a seriedade jurídica possa vir à tona para que a gente possa entender quem são os verdadeiros culpados de tudo aquilo que aconteceu. Natália, voltando para casa aqui, o deputado federal Alberto Neto admitiu que a pré-candidata Maria do Carmo ainda não tem força política no interior do Amazonas, mas isso todos nós, mas enfim, essa declaração pode enfraquecer a pré-campanha ou é uma estratégia para gerenciar as expectativas? Qual é a leitura dentro do PL? Porque isso daí ela está começando agora, todo mundo sabe que ela não tem força no interior. Carlão, você parece o tio do pavê para comer, olha, adorei. Carlão, não aguento você. Mas Carlão, assim, o que acontece? Ele foi ontem ao podcast lá da TV A Crítica. E aí ele disse o seguinte, né? A Maria do Carmo vem como pré-candidata pelo PL, mas ela não tem força política consolidada no interior do estado. Ninguém conhece a Maria do Carmo. Conhece a empresária dona da Fametro, mas segundo ele, o maior desafio da campanha é a baixa popularidade da candidata fora aqui da nossa capital. Ele chamou, inclusive, que isso daí seria o calcanhar de Aquiles do PL nessas eleições de 2026. Foi uma declaração bem sincera, mas será que seria uma posição estratégica? Será que o Alberto Neto está querendo ali ganhar todo o prestígio da sigla? Aí a gente tem que realmente continuar acompanhando as próximas entrevistas. Mas o deputado disse que a tentativa do PL agora é realmente tentar fortalecer a imagem da candidata, da Maria do Carmo, né? Ela realmente está disposta a visitar todos os municípios do interior do estado para que as pessoas, para se apresentar realmente, né? Fazer uma aposta para que as pessoas, me conheçam. Eu sou aqui, eu sou uma boa candidata, represento a direita, sou a candidata do ex-presidente Bolsonaro e tô aqui para representar a direita do Amazonas. É isso aí que a Maria do Carmo vai fazer até outubro de 2026. Legal. Nathalie, o presidente, a Karime, né, Karime, essa pergunta, eu tô aqui querendo fazer todas manda as perguntas. Não, faz aí essa, porque eu fiquei mas vai lá, manda aí. Vamos lá, Nathalie. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis, ele brincou com vereadores do PT e do PL que votaram juntos, dizendo assim, união que vai gerar federação. Explica pra gente essa graça. Olha, a cara do Carlão essa federação. Pois é, aqui, olha viu? Aí, Carlão, o que é feito? O presidente Davi Reis eu queria furar a fila, vai lá. Tava cheio de graça, sabe? Era aniversário dele, então ele tava fazendo várias brincadeiras ali, aí usou o bom humor para comentar uma situação atípica dentro da Câmara Municipal de Manaus. O que acontece? Os vereadores do PT e do PL são rivais históricos. A gente tá falando de extrema direita e extrema esquerda, né? E aí o que acontece? Eles votaram juntos a favor do reajuste salarial de 10% aos servidores da saúde e da educação municipal aqui da nossa capital. E aí aquela aliança momentânea, aí ele não perdeu a oportunidade e disse, né? Ele fez ali uma piada dizendo que essa votação única, né? Pela primeira vez PT e PL votando
Todos Juntos, merecia até virar uma nova federação, PT e PL. E aí, é claro, essa piada ganhou alguns ares ali, que eles não gostaram muito, inclusive o vereador Capitão Carpê, que é do PL, na hora ele já reagiu, foi direto, ele seguiu o tom, disse que ele fazia coro com os demais, que era pro presidente seguir, né? Ele não gostou da brincadeira, na verdade, né? E aí, pra fechar com chave de ouro e soprar as velhinhas o show de gracinhas lá na Câmara Municipal, o presidente Davi Reis foi lá e convidou todo mundo pra uma pauta externa na Bodega da Loura, chamando todo mundo pro seu aniversário. Tá certo. Ei, Natália, olha só, o ministro do Turismo anunciou um patrocínio de 10 milhões para o Festival Folclórico de Parintins agora em 2025. Além do valor cultural, esse investimento aí, ele tem, é claro, um peso político, né? Não é nem tanto dinheiro assim para ter muito peso político, mas deve ter algum pezinho político, não é isso, Natália? Carlão, a gente nunca tinha recebido tanto assim do governo federal, né? Então, assim, como a gente tá em ano pré-eleitoral, tudo a gente já imagina que seja um sinalzinho de que, não esqueçam de mim, viu? Eu sou o ministro que ajudou. Exatamente, eu sou o ministro que ajudou o Festival Folclórico de Parintins, e foi o que fez o ministro do Turismo, Celso Sabino, aí, né, com um investimento de 10 milhões de reais para o Festival Folclórico. Essa cerimônia foi realizada em Brasília, selando ali realmente o compromisso do governo federal com a valorização da nossa cultura. Vale a gente reforçar, né, que o festival, a gente está há poucos dias aí do Festival Folclórico de Parintins, mais de 20 mil empregos diretos e indiretos devem ser gerados lá na ilha, e um impacto econômico esperado este ano, Karime, de mais de 120 milhões e mais de 170 mil turistas. Deve ser o maior festival dos festivais em 2026. Agora, eu falar que 10 milhões é pouco por festival, dá a dimensão da grandeza desse festival, porque esse festival antes era feito para se brincar com menos de 1 milhão, né? E olha, Carlão, vale a gente reforçar que o governo do Amazonas também já liberou 10 milhões. Sim, pra cá, tá fora os patrocinadores. Fora os patrocinadores. Olha a grandeza dessa festa que tá hoje, né? Sem dúvida alguma. Começou lá no... Bom, enfim. Beleza, é isso, né, Natália? É isso, amanhã eu volto. É isso. Até daqui a pouco, Nathalie Moraes. Obrigada. Valeu, Nathalie. 6h43, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o Amazonas registrou queda de 14% no número de mortes por síndromes respiratórias. É o nosso assunto em instantes. Mix. Legal, Karime, o nosso assunto agora é trânsito. Vamos lá. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles, saber como é que está a volta para casa. Boa noite, André. Trânsito. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite você que continua nos acompanhando aqui na 100.7. Trânsito congestionado na Avenida Maripiranga, no sentido centro-bairro. Fluxo segue lento e carregado aqui até as proximidades da Avenida Torquato Tapajós. Já na própria Torquato, mesmo com grande movimento de veículos, o trânsito segue moderado, dá para trafegar sem muita dor de cabeça, mas exige muita atenção, inclusive em ambos os sentidos, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André, 6h44. 18 horas. Agora tempo e temperatura, hein? Previsão do tempo para Manaus e região, com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E a friagem durou pouco, né, gente? Uma noite. Já passou? Já passou. Não tem mais? Pelo menos a sensação térmica aqui em Manaus hoje não foi de nada de frio, né? A terça-feira ela começou bem ensolarada e bem quente, apesar de várias nuvens que a gente teve no céu, mas o nosso clima úmido sempre deixa essa sensação térmica de calor. Tivemos algumas pancadas de chuva passageiras durante a tarde e à noite o céu continua nublado com clima úmido e a previsão é de termos uma chuvinha mais leve, aquele sereno para encerrar a nossa noite de terça-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 11 de junho, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta também vai começar com sol, mas à tarde o tempo vai ficar mais nublado e à medida que o dia vai passando, poderemos ter pancadas de chuva e no finalzinho da tarde e começo da noite. Mas à noite nós temos
previsão de uma chuva mais intensa, que pode durar até o começo da madrugada. Então é sempre bom a gente estar preparado para qualquer mudança climática, né, que tenha ali no nosso dia. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 73 a 98%. Legal. Valeu, Vanessa Lima, 6h46. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, quem lembra do caso, hein? Do incêndio numa lotérica no centro de Manaus. Foi lá em 2022, hein, Karine? Exato, Carlão. Uma tragédia, né? Lembra? Matou 3 pessoas. A justiça agora condenou o autor do incêndio a 97 anos de prisão. Carlão, o autor foi um venezuelano, o Luiz Domingo Ciso, e segundo uma das testemunhas do caso, o que levou o homem a incendiar a lotérica e matar 3 pessoas foi um desentendimento durante o atendimento. Quem explica mais a respeito desse julgamento, do resultado desse julgamento, é o repórter André Meirelles. Olha, a justiça falou alto e claro. Luiz Domingo Ciso foi condenado por matar 3 pessoas e tentar matar uma 4ª depois de tocar fogo numa lotérica no centro de Manaus. Karime, Carlão, boa noite pra vocês. Boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. Tudo aconteceu em agosto de 2022 e, segundo a denúncia, Luiz Domingo ficou revoltado porque não quiseram pagar um bilhete de loteria que ele dizia que estava premiado. Por causa disso, segundo ele foi no posto de combustível, comprou R$300 de gasolina, voltou para a lotérica e tacou fogo em tudo com as vítimas dentro. A justiça considerou homicídio doloso por ter morrido Stephanie do Nascimento Lima, Carlos Henrique da Silva Pontes e Enson Diego da Silva. A Andrielen Mota de Assis foi a única que sobreviveu, mas isso depois de ela ter ficado mais de 40 dias internadas. E aí, na época, o Luiz Domingo ainda foi pego pela população, que deu uma surra nele e só parou ali quando a polícia chegou. No julgamento ele confessou tudo, mas também acabou arrumando uma confusão ali, xingou o juiz, saiu da sala de vídeo da prisão. Então a promotora pediu a condenação dele por homicídio qualificado e, claro, o júri acatou. Agora ele vai ter que pagar 97 anos e 9 meses de prisão e o juiz já mandou cumprir a pena na hora. Ele segue preso, a defesa ainda pode recorrer, mas a sentença tá dada. Volto com vocês. Justiça foi feita, né, Carlão? Pô, 300 litros de gasolina e tacar fogo numa lotérica cheia de gente. Só porque achou que foi mal atendido? Não, ele é um bilhete premiado que ele não premiado, que, enfim. Loucura. 6h48, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, hoje a Câmara debateu a crise na saúde pública do Amazonas e criticaram a possibilidade da administração do Platão Araújo também passar para a organização social Agir, a mesma responsável pelo 28 de agosto e pelo Instituto da Mulher Dona Lindu. Carlão, as 2 unidades de responsabilidade do governo do Amazonas que sabemos estão piores do que antes. Enquanto o governo Wilson Lima divulga aí números maravilhosos nas publicidades positivas, nas unidades de saúde, a gente sabe que a realidade é outra, fila e sofrimento e descaso. A situação precária do 28 de agosto foi confirmada depois da visita feita pelo deputado estadual Wilker Barreto. Ele esteve lá e nós falamos, inclusive, aqui no 18 horas sobre essa inspeção feita por ele. E hoje a deputada Maíra Dias também endossou as críticas feitas sobre o 28 de agosto. Exato, Carlão, e para falar mais sobre esse assunto, Nathalie Moraes acompanhou a sessão lá na Assembleia e traz agora os detalhes pra gente. Então, Nathalie, os deputados confirmaram hoje na tribuna todo o caos da saúde pública, não é isso? Mais uma vez, boa noite, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Eu posso dizer, Karime, que o deputado estadual, Wilker Barreto, trouxe hoje um dos discursos mais duros e diretos que ele fez nos últimos tempos, assim, realmente trazendo mais uma vez a falta de gestão na saúde pública aqui do Amazonas, a falta de gestão do governo Wilson Lima. O alvo dessa denúncia foi o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social Humano, que, segundo ele, estaria, ali operando
administrando sem qualquer tipo de qualificação legal exigida para as organizações de saúde aqui no nosso estado, no Amazonas, uma violação direta à legislação. Se a gente está falando aí de um contrato de mais de 2 bilhões de reais e agora querem levar essa mesma instituição também para o Platão Araújo, Karime. A gente sabe, desde dezembro para cá, o complexo da Zona Sul, como você adiantou, Karime, um hospital que já foi referência. A gente está falando do complexo da Zona Sul, a gente está falando de Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e Dona Lindu. Eram unidades que eram referências e hoje estão jogadas às traças, entregue às baratas. Essa mesma organização social agora estaria querendo administrar também o Platão Araújo. E aí o que acontece? Segundo um levantamento feito pelo deputado estadual, não existe nenhum decreto no Diário Oficial que formalize ali a qualificação desta empresa como OS para que administre também aí o Platão Araújo. E mesmo assim, a entidade, essa organização social, está presente aonde? No Delfina Aziz desde 2019. De lá para cá, já recebeu cerca de 1,4 bilhão de reais em verbas públicas, né? Sem nenhum tipo de supervisão adequada. E aí, o que acontece? O deputado já alertou o Ministério Público Federal, ele realmente acredita que isso configura improbidade administrativa, ele já está cansado de chamar a atenção da secretária Nayara Maksud, secretária de Saúde do Amazonas. De chamá-la para dar explicações, né? De chamá-la lá na casa, lá na Assembleia, e ela simplesmente não vai. Quase 2 bilhões de reais e a nossa saúde jogada às traças, os nossos pacientes sem o mínimo. Bom, e vou falar, quase 2 bilhões, mas ano passado, o governo do estado do Amazonas, o deputado Wilker Barreto, confirmou aqui em entrevista com a gente, aqui no 18 horas, que ano passado o governo usou 5 bilhões de reais na saúde pública do estado, só que gastou mal, porque se falta de pirona, falta remédio para tosse, falta tudo. Para onde que foi esse dinheiro? Gastou como esse dinheiro? Vamos ouvir, Karime, o que disse na tribuna o deputado estadual Wilker Barreto? Olha, primeiramente é o seguinte, para mim foi estarrecedor saber que o INDSH não está qualificado como OS. Isso é uma lei estadual. Ele não consta no sistema nacional. E isso é grave porque isso precisa ser apurado. Como é que a SES não considerou o cumprimento de uma lei estadual para o credenciamento da mesma da unidade? Isso chegou por denúncia no processo de habilitação do Platão Araújo. Então, nós realmente apuramos, levantamos e comprovamos e estamos hoje finalizando nossa representação para que os órgãos de controle tomem as devidas providências. Nós estamos já oficializando também a SES para que ela responda aos meus questionamentos, que são muito graves e, para mim, configura-se um ato de improbidade administrativa. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? Ouvimos a fala do deputado estadual Wilker Barreto, mas quem também se manifestou sobre esse caos na saúde foi a deputada Mayra Dias. Durante o seu pronunciamento, Karime, ela falou ali que tem recebido várias denúncias, destacando a falta de insumos e de medicamentos básicos e de estrutura básica, tanto para os pacientes quanto para os profissionais que atuam nas unidades hospitalares aqui do nosso estado. E ela deu ênfase para 2 unidades, o pronto-socorro Platão Araújo e a maternidade Balbina Mestrinho. Vamos conferir aí o que disse a deputada Mayra Dias. O descaso com a saúde pública do nosso estado. Nós recebemos diversas denúncias preocupantes sobre o que vem acontecendo no Platão Araújo e a gente não poderia deixar de trazer aqui, até porque quem já precisou de um atendimento lá sabe, né, que a gente nos corredores, falta do básico, do material básico, pacientes sofrendo sem ter leito, profissionais de saúde exaustos e também sem estrutura e sem apoio. E a gente já encaminhou diversos requerimentos desde o ano passado, esse ano já reenviamos e sem obter respostas nenhuma, né? Ao invés disso, o governo ele quer entregar o Platão também para uma empresa privada. E vocês já viram aqui como é que está ali o Complexo Sul, o 28 de agosto, que também já recebemos diversas denúncias e a gente tem feito requerimentos
solicitado respostas do governo do estado, assim também como da secretária de saúde. Afinal de contas, o orçamento do governo do estado só para a saúde é mais de 4 bilhões. E esse dinheiro a gente não sabe o que é feito. 18 horas. A gente realmente não sabe aí o que é feito com o dinheiro da saúde do Amazonas, né, Karime? A ouvinte ouviu aí a fala da deputada Mayra Dias. Só para eu encerrar, Karime, a minha fala, a deputada também denunciou a falta de catéter na maternidade Balbina Mestrinho, que inclusive teria tirado ali a vida de um bebê por falta desse material básico que não tinha ali para salvar a vida dessa criança. Gente, uma criança morreu por falta de catéter básico. Na maternidade Balbina Mestrinho, denúncia essa apresentada pela deputada Mayra Dias. Terrível. De novo, para onde que foi? Sim, mais de 5 bilhões de reais, segundo o deputado estadual Wilker Barreto. Tá lá, tá nas folhas ali, tá ali comprovado, mas foi mal gasto, porque está faltando insumo. E a gente viu como consequência a morte de um bebê. Absurdo dos absurdos. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. 18 horas. Olha, ainda seguindo falando sobre saúde, mas com uma notícia boa. O Amazonas registrou queda no número de mortes por síndrome respiratórias. Exato, Carlão. No período de 1º de janeiro a 7 de junho desse ano, foram confirmadas 35 mortes pela doença, enquanto que no mesmo período do ano passado foram 41 registros. A repórter Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes a respeito desse levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes aqui do 18 horas. Tivemos uma queda nas mortes por síndromes respiratórias agudas graves de 14% em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo o informe epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foram confirmadas 35 mortes pela doença entre 1º de janeiro e 7 de junho, enquanto no mesmo período de 2024 foram 41 mortes. Ao todo, foram confirmados 1.996 casos de síndromes respiratórias no estado em 2025. Os grupos mais afetados são menores de 1 ano, que representam 30% dos casos, seguido pelas crianças de até 4 anos, com 28%, e pessoas com 60 anos ou mais, com 22%. É fundamental que esses grupos tomem medidas de prevenção e busquem ajuda médica se apresentarem os sintomas mais graves. O infectologista Nelson Barbosa recomenda procurar a unidade básica de saúde quando os sintomas passarem de 7 a 10 dias. Quando que você deve procurar o Sistema Único de Saúde para um atendimento? É quando essa síndrome respiratória passar de 7 a 10 dias e você começar a ter febre muito mais frequente, ter falta de ar. Quer dizer, este é o momento de procurar o Sistema Único de Saúde. Agora, é claro, além dos cuidados que você tem que ter em não frequentar ambientes fechados, usar máscara quando tiver alguém tossindo, respirando, você tem que tomar bastante água, você tem que praticar exercício físico. E a prevenção é fundamental. Higienizar as mãos, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, evitar aglomerações e usar máscara quando necessário são medidas simples que ajudam a prevenir a disseminação de vírus respiratórios. A vacinação contra a Covid-19 e a influenza também é importante para prevenir complicações graves. Então, vamos continuar cuidando da nossa saúde e protegendo uns aos outros. Volto com vocês. Importantíssimo, não é? Obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Importante também a vacinação, né? Como você lembrou, né, Carlão? Tá em dia com a vacinação contra a gripe? Olha aí, não pode atrasar, viu? Mix. Quero me dando um giro no trânsito de Manaus agora, não é isso? Vamos lá, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Por onde andas? Trânsito. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão. Boa noite você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Ainda pela Torquato Tapajós, trânsito moderado, mas também a gente tem as informações do Centro de Cooperação da cidade, na Avenida Constantino Nery, sentido centro-bairro, próxima à entrada da Darcy Vargas, com excelente fluidez. Os motoristas passam tranquilamente pelo trecho. Na Avenida de Djalma Batista, nas proximidades da Rua Pará, o trânsito é moderado e o fluxo um pouco mais lento, mas ainda seguindo. Na Avenida Maripiranga, na altura do Manauara Shopping, sem obstáculos na via, circulação normal
E na Álvaro Maia, o trânsito também segue com ótima fluidez em ambos os sentidos. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. 18 horas. 7 em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Ministério Público Federal começou a investigar eventuais deficiências estruturais do IBAMA no combate a ilícitos ambientais no Amazonas. E a decisão de instaurar o inquérito civil em as portas do início da estação de vazante dos rios na região procede. Em dezembro de 2024, o Ministério Público Federal já havia recomendado ao IBAMA que mantivesse quadro suficiente de agentes ambientais aqui no estado. E em número suficiente para atender às demandas de fiscalização, combate e também repressão contra crimes ambientais. E ainda a prática de garimpos e mineração ilegais no Amazonas. A fiscalização do governo federal e dos órgãos estaduais é sim imprescindível para combater principalmente as queimadas que são criminosas. A população da região não esquece os problemas que as queimadas causaram, problemas graves de saúde. Quem não lembra de Manaus coberta pela fumaça? Quem? A população exige agora das autoridades que os fatos não se repitam e que o direito ao ar limpo seja garantido ao longo da estiagem desse ano. 18 horas. 7-1, Karime. Boa noite, um beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.